Pronto. Henrique, obrigado. Obrigado por estar nesse bate-papo com a gente, com a BR Advisors. A gente sabe que, quer dizer, a gente vem buscando já se alinhar bastante ao que está acontecendo lá fora em relação a produtos, em relação a tipos de investimento. E eu tenho visto que uma grande diferença assim, do mercado lá fora para o mercado local é que o mercado local é ainda muito tomado por fundos ativos, né? Por fundos de gestores, onde você entrega o dinheiro na mão de um gestor e ele, de certa forma, você dá uma liberdade para ele investir no que ele entende dentro daquele estatuto, do que ele entende que é o que vai se valorizar, né? Por isso que a gente chama de gestão ativa. E eu sou de uma época que a gente vai falar de fundos temáticos, e eu sou de uma época que fundo temático, para mim, era aquele fundo em banco, ou algumas instituições financeiras também, que tinha o nome do fundo, como é que era? Era assim, o nome do banco, né? O nome do fundo vinha primeiro o nome do banco, aí siderúrgicas, FIC e FIA, e aí lá tinha uma carteira de algumas empresas de siderurgia que, com uma taxa de administração cara, tá? E que geralmente você conseguia, de certa forma, reproduzir aquilo na pessoa física facilmente no seu home broker, tá? E aí eu lembro que essas gestoras, né, dessas grandes instituições gostavam de ter e de manter esses fundos, porque eventualmente isso acabava saindo no jornal. Então, eventualmente, se você pega um setor da bolsa e algum setor dispara, por exemplo, como o setor de siderurgia, que pode disparar por motivos quaisquer, por exemplo, dólar ou preço de commodities, etc., aquilo acaba dando um destaque no jornal para aquele fundo específico, e aí aquele fundo específico, na sequência, captaria grandes recursos, né? Só que lá fora, nos Estados Unidos, a gente já vem aí de uma tradição liderada pela Vanguard, por John Bogle, e aí várias outras instituições começaram a seguir essa linha de fazer primeiro os fundos temáticos, né? E também, junto com isso, até os ETFs, que a gente vai falar um pouquinho dessa diferença. Então, eu queria te perguntar o que vocês estão fazendo na XP. A XP, pelo que eu estou observando, é líder nesse tipo de ideia, né, de colocar fundos temáticos na plataforma. E eu queria que você falasse também um pouquinho da regulação, porque eu sempre entendi que um fundo de investimento, ele tinha uma limitação para investidor em geral de até 20% no exterior. E eu sei que muitos temas que você vai colocar aqui são temas que são somente acessíveis lá fora. Então, como é que é isso dentro dos fundos trend, dentro desses fundos temáticos? Como é que é a exposição desses fundos no ativo pela qual eles são referenciados? Perfeito, Beto. Prazer meu de estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Um privilégio estar podendo falar aí com o pessoal da BR Advisors e explicar um pouquinho mais da família Trend, que é justamente a família de fundos indexados aqui da XP. Seja a versão Mutual Fund, né, que é regulado, respondendo uma das suas perguntas, que é regulado pela ICVM 555, né, uma regulação específica de Mutual Funds aqui no Brasil, ou seja pela vertente de ETFs, que é uma outra regulação chamada ICVM 359, que é um pouquinho mais rígida, digamos assim, né? Cara, vamos lá, acho que tem bastante perguntas, subperguntas nessa sua pergunta macro introdutória aí. Eu acho que é importante, antes de mais nada, se a gente puder, Beto, compartilhar aquele slide que eu encaminhei, mostrando o que são os fundos trend aqui na XP, né? Então, vocês vão ver na tela daqui a pouco o que é a constituição desses fundos, tá? A gente está falando de mais de 60 fundos na XP, que já tem um patrimônio aí, um assets under management na ordem de 18 bilhões de reais, e a gente está dividindo assim, aí, legal, como está vendo aqui na tela, a gente mostra que tem uma grade bem ampla de ofertas desses produtos, né? Como o Beto comentou, no passado chamava-se de temático, talvez uma alocação setorial dentro do universo de renda fixa Brasil, né? Aqui, como vocês estão vendo, o que tem aqui no eixo, aqui
nessa barra aqui na esquerda do slide, são as classes de ativos, a gente está falando de renda variável, renda fixa e até mesmo alguns alternativos, e depois em cima a exposição geográfica, né? Seja algo muito focado para o Brasil ou indo ali para fora, né? Estados Unidos, que é um mercado bem sólido, é onde está a Vanguard dessa empresa do John Bogle, que o Beto comentou, que é a líder, uma das pioneiras aí da questão de criação de ETFs e fundos indexados do mundo. Salvo engano, acho que foram eles os primeiros que fizeram um ETF de S&P 500, né, Beto? Eu não lembro no detalhe, mas acho que foi o Bogle que começou essa lógica de, poxa, por que você não replica um índice de investimentos, né? E é isso que é um fundo Exato, indexado. foram Diga eles aí. mesmo e acabaram sendo, se eu não me engano, eles são dos maiores, talvez é o maior mutual fund dos Estados Unidos. E eles davam muito o nome de fundos passivos, assim, que é um nome. Eu não gosto muito desse nome, porque parece que você está indiferente ao que está acontecendo, mas existem regras de rebalanceamento também dentro desses fundos, que eu acho que eu prefiro usar a palavra temático, né? Legal. A gente usa uma outra nomenclatura, a gente gosta de chamar indexado, tá? Tem uma outra terminologia, se você puder, por gentileza, Beto, vai 3 slides para trás, tem um que mostra um comparativo dos tops gestores do mundo. Mais um, por favor. Mais um. Aê, esse aí. Ó a Vanguard ali à direita, ó, que você comentou. É o número 2 maior gestor do mundo, na época aqui desse slide de 2019, né, no final do ano, a Vanguard estava com 6,2 trilhões de dólares investidos, basicamente só seguindo essas estratégias aí. É maior que o PIB brasileiro. Não sei, hein? É maior que o nosso PIB. Então tá nosso bom. PIB é o quê? Entre 4 e 5 trilhões de dólares? É isso. Ela comprava 2 anos do PIB brasileiro, é isso? Por volta disso. Que coisa, né, gente? E a gente está vendo aqui nesse gráfico justamente isso. No passado, há 10 anos atrás, né, grosseiramente, 2008, essas gestoras que eram conhecidas no mundo por ser gestoras focadas em investimentos indexados ou beta factories, como o pessoal gosta de chamar de uma maneira um pouquinho mais chique, dado a crise financeira de 2008, houve muita crítica e cinicismo em relação à gestão ativa no mundo, né? E houve uma certa predileção de investidores de varejo em migrar para investimentos indexados dessas gestoras, dado a transparência que elas oferecem, né? E aí, respondendo a tua pergunta, Beto, desculpa o longo looping aqui, mas para dizer o que é um investimento indexado, né? Existe um índice, alguém cria uma regra para compor uma cesta de ativos, seja ela 100% renda variável, ou um índice de renda fixa, ou um índice de real estate, como um REITs, não interessa a classe de ativo, o que interessa é que existe uma regra, um índice, e esse índice, vou dar um exemplo do mais clássico de todos, é o S&P 500, S&P 500, né? Qual que é a regra dele? As 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos, e ele é rebalanceado trimestralmente, né? Significando que a cada 3 meses é feita uma análise ali para ver o valor de mercado e a liquidez dessas 500, e o índice se reajusta ali para acompanhar esse setor, e a cada 1 ano eles revisam a lista do quais são as 500 maiores dos Estados Unidos. Pronto, é um índice. Como é que você investe no índice? Ou você compõe essa carteira 1 a 1 por conta própria, é bem trabalhoso se você for fazer isso e quiser replicar o índice, ou você investe num fundo indexado, né? Aí eu vou pedir, vamos voltar lá para aquele slide lá, da nossa grade ali de fundos, né? É isso que a gente está oferecendo, tá, pessoal? A gente tem uma série de fundos que replicam uma série de índices, então tem para todos os gostos. O que está pontuado aqui em azul são as versões ETFs desses fundos nossos. Eu já posso até explicar depois um pouquinho a diferença de um fundo trend e CVM 555 para um ETF e CVM 359, por que eles são diferentes, mas até indo na linha do que o Beto estava comentando, temáticos, né? Pô, em verdinho, vocês estão vendo aí o que a gente chama de temática ESG. Tem fundos aí que estão investindo em empresas de energias renováveis, tem fundos que estão investindo globalmente nos maiores líderes nas empresas melhor ranqueadas em scores de E,
né, de meio ambiente, de S, de social, e de G, de governança. A gente tem um outro fundo bem legal ali, focado nos Estados Unidos, que é lideranças femininas. Ele pega o S&P 500 e faz um filtro das empresas que estão naquele índice que tem maior participação de mulheres no quadro, na gestão, em conselhos, né? Então, é um índice que estava favorecendo a liderança feminina nas maiores empresas norte-americanas. Então, essa que é a beleza aí do universo indexado. E tem uma frase que eu gosto muito, Beto, que é: quando você escolhe investir em fundo indexado, você está investindo numa frota de empresas, né? Gestão ativa, que é o mais conhecido aqui no Brasil, quando você seleciona um gestor, geralmente isso está disponível somente para investidor qualificado, né? Ele faz o que se chama de investimento discricionário. O que quer dizer isso? Ele, na sua competência, no seu expertise, cercado ali de analistas, telas Bloomberg, né, muita pesquisa, ele que escolhe quais são os navios que vão sobreviver essa travessa do oceano, do teu dinheiro hoje para o teu dinheiro para o futuro, né? Ele que escolhe na expertise dele o que ele acredita que vão ser os melhores navios para sobreviverem e terem retornos altos. Quando Depois você investe... depois de custos, né? Que é uma Depois de coisa custos. Pois é. Né? Tem a taxa de administração, às vezes tem a taxa de performance. A gente vê uma redução no mundo, né, da taxa de administração e performance, justamente porque entraram os fundos indexados com taxas de administração baixíssimas. Os trends, a gente está falando de 0,5% de taxa de administração ao ano e 0% de taxa de performance. Por quê? Porque justamente você está investindo na frota, não é em alguns navios, é na frota inteira. Você vira um almirante ali que você está... O maior índice nosso aqui é o ACWI, que é o All Country World Index, da MSCI. Tem praticamente 3 mil ações globais naquele índice. Pô, você não está escolhendo, você não está fazendo stock picking, você está indo com as 3 mil maiores empresas do mundo, né, e investindo na temática de um portfólio diversificado globalmente. Que é a CWI, eu acho que é a soma do MSCI World, né, do mundo, com os emergentes, né? Exato, aí vira o All Country, todos os países do mundo, né? Ele é o Mas índice global. Pode optar, obviamente, existem já trends e ETFs só de emergentes, só de Ásia, só de Europa, só de Estados Unidos. Muito legal. Então, que são os ETFs de países, né? Isso. Uma dúvida que eu tenho, depois para a gente entrar em alguns cases legais, obviamente, os custos de todo esse universo é muito baixo, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma certa predileção pelo fundo, por enquanto, no Brasil, porque eu ainda não sei diferenciar, falando dos ETFs, eu não sei, quando eu olho os ETFs todos na minha tela, a gente não sabe diferenciar o que é de cada gestora, né? O que é da BlackRock, o que é da XP e tal, mas eu ainda vejo como um custo extra o spread entre o comprador e vendedor. Quando eu vou comprar um ETF na bolsa, além da taxa de administração, às vezes eu acabo comprando num preço, às vezes lá no book de venda, eu acabo comprando num preço que eu não sei dizer se é mais caro ou barato do que eu simplesmente entrar no fundo trend e lá deixar o meu dinheiro. Existe esse trabalho de tentar formar esse mercado para que o spread desses ETFs diminua? O que eu estou falando faz sentido? Assim, como é que vocês estão vendo isso? Uma ótima pergunta, viu? Eu acho que antes de a gente entrar nesse detalhe, é bom fazer a distinção. Quais são os méritos de você investir num trend, na versão Mutual Funds e CVM 55, e de você investir num ETF e CVM 359? E vamos usar como exemplo aqui o Trend Bolsa Global, ou o pai irmão dele, que é o nosso ETF aqui da XP na Bolsa, que é o ACWI 11, ACWI 11, né? É a versão ETF desse fundo indexado de ações globais, como a gente estava conversando agora há pouco. A versão Trend Mutual Fund, sempre aqui na família XP, a gente está oferecendo o hedge cambial. Então, o cliente não tem que se preocupar com a variação real dólar, o quanto que isso vai impactar a sua carteira.
o gestor dos fundos Trend, que é o Danilo Gabriel, da XP Allocation, ele já faz essa lição de casa para vocês, tá? Ele investe ali com swaps de futuros de dólares, eu não sei muito bem no detalhe como ele executa, mas ele executa com maestria e ele protege a exposição cambial ali desse índice, né? Então, é como se você fosse um gringo, um norte-americano investindo naquele tema. Você está protegido da variação cambial. E o ETF? Não. Então, toda vez que você investir num ETF ou numa BDR, você está tomando risco cambial. Tá? Fica esse aviso aí. Segunda grande diferença, os fundos, eles já fazem, digamos assim, para investidores preguiçosos como eu, eles já fazem a lição de casa de fazer a coleta de imposto de renda, o famoso come cotas, né? Então, quando você precisa fazer a declaração de imposto de renda ao final do teu ano, se você investiu via um fundo, você já vai ter lá o extrato do quanto que já foi recolhido na fonte de IR e está tudo líquido de imposto de renda, digamos assim, você não tem dor de cabeça. Se você faz isso via ETF ou ações por conta própria, se você vender o ativo naquele período, você vai ter que apurar todas aquelas contas lá de ganho de capital, né? Pode ser um pouquinho mais trabalhoso, para alguns pode ser muito trabalhoso, para outros pode ser relativamente fácil fazer essa conta, mas fica essa lição de casa aí que já está feita na versão fundo, tá? E a terceira é a questão de acesso, assim, é pouca a diferença, em geral, nos fundos de Mutual Fund Trends, você acessa a partir de R$100, enquanto que nos ETFs você acessa a partir de R$10, né? Então, talvez você consegue juntar mais dinheiro ali no ETF se você tiver um porquinho lá juntando os reais para investir, talvez, dado o tamanho de acesso menor no ETF, você consegue comprar mais e até vender, isso ajuda na liquidez, né? Ou um ticket menor. Aliás, tem um quarto ponto que me passou batido aqui, eu vou ressaltar. Mas tem o acesso, né? O Trend é 100, o ETF é R$10. A taxa, por ter a proteção cambial, o Trend ele custa um pouquinho mais caro, que não é nada demais, é meio por cento ao ano de taxa de administração, enquanto que os ETFs têm 0,3. Alguns, como o nosso novo BOVX11, que é o Ibovespa, ele replica o Ibovespa, está com taxa 0, né? Então tem alguns que são até abaixo do que 0,30. E o quarto fator que eu esqueci de destacar, Beto, na verdade é justamente a liquidez, tá? Quando você compra um fundo, você tem aqueles prazos de taxa de aplicação e resgate. Todos para a família Trend estão mais ou menos padronizados ali, se eu não me engano é D+1, depois D+4 para o resgate. Então, assim, algo no intervalo de uma semana, você sempre consegue resgatar o seu dinheiro se você precisa num caso de liquidez. ETF é instantâneo, é um ativo que está listado na bolsa. Quer vender agora, você aperta o botão, em questão de minutos você vende aquela cota, tá? Então, acho que essas são as grandes diferenças aí de uma versão mutual fund para um ETF. Legal. E eu provoco, uma coisa que a gente faz bastante aqui dentro, é fácil hoje, eu não preciso nem explicar, pegar no Google, colocar esse ETF no Google, e eu acho que as primeiras páginas que vão aparecer vai ser da própria gestora. Então, por exemplo, se for um ETF da BlackRock, ou um ETF da XP, já aparece lá uma espécie de um radar daquele ETF, e você consegue ver a composição daquele ETF. Então, se for, por exemplo, uma empresa de videogames, de esportes, etc., você consegue colocar, você simplesmente bota no Google, vai ser uma das primeiras páginas que, às vezes vai ter em mais de uma página, e aí você consegue ver a alma ali daquele ETF, toda a composição das ações e tudo é tudo relativamente bem fácil. Eu vou querer entrar em alguns cases, até de fundos trend recém-lançados. Um que eu sou, muito fã, e assim, eu não posso falar porque eu ainda vejo muito potencial, obviamente, mesmo considerando preços, é o de esporte, que é o ETF de videogames, que eu sei que nesse ETF tem também a NVIDIA, que é uma empresa de semicondutores, que também é um dos componentes e tudo mais. Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que ele tem um crescimento exponencial por uma questão de rede social,
de aumento de banda larga em diversos países, de quarentena também, que a gente ficou aí no último ano e que ainda vai perdurar, e também da monetização também através dos aplicativos e dos aparelhos de celular. Assim, existe um mundo virtual que sempre se falou nos livros de ficção, ele, de certa forma, vai se materializar de alguma forma através dos videogames. Assim, isso é o que alguns gestores que eu leio lá de fora falam. Então, existe esse trem de esportes, eu queria que você falasse um pouco dele, e o mais recente de biotecnologia, e tem o de água também, o trem de tech de água. Eu Sim. queria que só para finalizar você comentasse um pouco desses cases assim que eu acho super interessante e estão disponíveis na plataforma da XP. Perfeito. Vamos falar assim, e já de bate-pronto, isso é o que eu chamo de temáticos de verdade, tá? Quando você escolhe um tema, assim, videogames, relacionado a risco climático de água ou biotecnologia, não é nenhum setor padronizado, né, Beto? Você não consegue digitar ações água e não vai vir uma lista de nada disso. Então, assim, você realmente precisa de alguém que tenha criado um índice, pensado numa lógica de, pô, como é que eu vou identificar empresas que estão relacionadas ao tema água, ao tema videogame? Precisou de uma inteligência ali para alguém fazer o screening dessas ações, desse universo, e depois transformar isso na forma de um fundo, né? Eu fico muito feliz que a XP está democratizando o acesso a essas teses aí temáticas, né? Através desses 3 fundos que você comentou, que é o eSports, é o AguaTech e o Biotecnologia, tá? Eu vou te pedir uma gentileza, talvez abre o pitch deck lá de eSports, depois eu vou passar por alguns slides lá rapidamente, mas, a grosso modo, é uma tese de investir em empresas que estão relacionadas à indústria de videogames e transmissão de jogos online e também dessas componentes de hardware, como as placas de vídeos da NVIDIA, que o Beto comentou, né? Quem é gamer de PC tende a gostar muito dessas placas de vídeo, porque elas são preparadas aí para aguentar resoluções gráficas muito fortes, né? Então, dentro da temática games, ele é um fundo de uma certa maneira diversificado, tá? Porque ele está abordando não só as empresas que desenvolvem os jogos, mas também empresas que fazem o streaming de conteúdos, as empresas que fazem hardwares, né, relacionados à indústria de game. E a gente está falando de grandes nomes, né? Vamos ver no slide aqui que já fica até mais fácil. Bacana, obrigado. Pula para o slide 7, por favor, que tem o overview do fundo, tá? Então, aqui bacana, aqui abaixo à esquerda, onde estão essas barras amarelas, está mostrando a quebra geográfica desse fundo aí por países, né? Então, quando a gente escolhe a temática videogames, os Estados Unidos não é o líder, né? O Japão, pelo visto, aí sai na frente, talvez por causa de empresas como a Nintendo, né? Eu gosto muito também de jogar um jogo, não está aqui nas top 10 holdings, mas faz parte do índice, aquela Square, né? Eu jogo o Final Fantasy VII, foi a Square que desenvolveu em parceria com a Sony, uma empresa japonesa também. Então você já vê que a temática ela já é diversificada aqui pela esquerda em termos de exposição geográfica, né? A gente está falando de Japão, Estados Unidos, China, tem diversos países que não somente Estados Unidos, né? E à direita, nas barrinhas azuis, a gente está vendo a quebra dessas top 10 empresas, né? É um índice que, como um todo, está investido em 40 empresas no setor. A gente está falando de empresas como a NetEase, a NVIDIA, a Activision Blizzard, CIA. Se você quiser investir em videogames no Brasil, você não tem opção. Então, esse índice já faz a lição de casa para você de buscar os maiores players que estão relacionados à tese de videogames. Volta, por favor, 2 slides para o slide da página 5. Esse aí. Eu gosto muito desse slide. O time de research aqui ajudou a identificar isso. Aqui à esquerda, vocês estão vendo a história da indústria de videogame, da receita, né, do faturamento de todas as empresas que compõem a indústria de videogame, quebrada por tecnologias, digamos assim. No começo, que essa linha preta é a primeira era dos fliperamas, né, a primeira onda tecnológica aí de videogames. Depois veio uma segunda era que está marcada aí por essas barras rosinhas e azuis, que são a era dos consoles em casa, né, o videogame da Sega, do Nintendo, o PC.
E agora está justamente vindo essa onda que é a amarela, né? A maioria dos jogos está, na verdade, quase mais que metade da receita da indústria de games está em jogos online através de celulares, né? Talvez é uma tendência que a gente não vê muito forte aqui no Brasil, mas se você for para a Ásia, muitas das empresas como se eu não me engano, se chama Sea, né? Que é a dona do WeChat, é a versão do WhatsApp dos asiáticos, né? Eles têm games embutidos que as pessoas jogam online entre elas, umas e outras. Às vezes a gente vê muito, talvez na geração mais jovem aqui do Brasil, as crianças ali com a cabecinha baixa jogando no celular. É isso que esse gráfico está mostrando, né? A indústria, ela está hoje numa terceira onda tecnológica, que são os jogos online, mobile, mas está surgindo uma nova tendência, que é essa tecnologia do verdinho aí, que é justamente a realidade virtual e aumentada. A gente não sabe para onde que isso vai, mas uma vez investido nesse índice e nesse fundo, você está navegando nessas ondas tecnológicas da indústria de games também, tá? Sem contar que a Netflix também agora, as plataformas de streaming começam a anunciar investimentos na área de videogames também, né? Pois é. E à medida Mas, que vamos dizer assim, a divisão de games da Netflix for relevante o suficiente para transformar a Netflix numa empresa mais relacionada a games do que mais relacionadas a games do que a streaming tradicional, ela passa a ser incorporada nesse índice e você está investindo junto com empresas que estão crescendo no setor também. sim, sim. Não, eu particularmente sou um entusiasta, assim, bastante. Eu gosto muito de ler o Gavin Baker. Tem uma, sei lá, tem uma série na Netflix muito bom que eu acho que se chama High Score, que vale a pena ver. E eu sou entusiasta do Gavin Baker também, que é um dos grandes investidores na indústria de videogame. Tudo que só botar Google, bota Games, Gavin Baker Games, você vai pegar todos os textos dele que fala sobre a indústria de videogames. Mas vamos falar só mais uma, vamos falar da biotech. Biotech, tá bom. Trend Biotech, deixa eu abrir ele aqui, que eu acho que tem a ver com o momento que a gente está passando. Sim. Deixa eu remover aqui e compartilhar a tela. Eu abri o Trend Biotech e me veio ali as grandes empresas que estão sendo citadas ali no jornal praticamente todos os dias, não é isso? Pois é isso aí. A gente está tendo uma repercussão muito boa desse fundo também. Ele replica o índice da Nasdaq Biotech, tá? É um índice que já existe, salvo engano, há mais de 10 anos, tá? Ele acompanha a indústria de biotecnologia, investindo nas empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos que estão desenvolvendo tecnologias aí voltadas não somente para a área de saúde, tá? Mas tudo que envolve a utilização da combinação da biologia com a tecnologia, né? Isso é um tanto estranho, mas como o Beto comentou, o que é isso? Bom, uma primeira aplicação é específica da área de indústrias, são as vacinas, né? Se alguém tomou uma vacina da AstraZeneca aqui, é uma das empresas de biotecnologia que compõe o índice. Ela desenvolveu a vacina nessa tecnologia super inovadora que é a mRNA, né? Uma outra empresa que também desenvolveu uma vacina nessa tecnologia, mas não está sendo usada aqui no Brasil, mas foi responsável por boa parte das pessoas que tomaram vacinas nos Estados Unidos, é a Moderna. É uma outra empresa de biotecnologia que também desenvolveu essa método, né, de vacina mais moderno, que não fosse esses avanços tecnológicos da biotecnologia, talvez a gente não tivesse, não tão rapidamente, ter feito um genoma de um vírus em questão de meses e conseguir produzir em escala mundial vacinas, né? Então isso mostra que na componente área de saúde, a biotecnologia já tem aplicações muito, muito vivas na nossa realidade, né? Pula para o slide número 3, por favor, que eu acho que já dá um overview para a gente explicar o que é o próximo, para explicar o que é essa tese de biotecnologia, né? Primeiro que a gente está falando, então a gente citou algumas dessas empresas aí que estão relacionadas com esses quadrinhos verdes aqui ao meio, né? Que são as áreas de saúde, né? Eu destaquei vacinas, que aqui é o último bloquinho ali da direita. Mas, pô, a gente está falando de outras tecnologias, como, por exemplo, tem uma empresa chamada Biogen. Biogen, inclusive,
é a parceira da Pfizer, tá? Também na produção da vacina mRNA ali da Pfizer, né? Mas a Biogen também está desenvolvendo o que pode ser aí o primeiro tratamento para o Alzheimer no mundo, né? Então tem, tem empresas que estão atuando aí no desenvolvimento não de vacinas, mas também de tratamentos, de curas mais eficazes para doenças que hoje são ou incuráveis ou que a eficácia de tratamento é muito baixa, né? Tem empresas aí que estão pensando em aplicar parte dessa tecnologia aí do mRNA, em vez para combater um vírus, para treinar seu organismo a combater células cancerígenas, né? Hoje, A imunoterapia, né? Que chamam. imunoterapia, que pô, é uma baita de uma alternativa aos tratamentos de oncologia tradicional, né? Quem sabe, infelizmente, dessa causa maligna que é o câncer, quando você vai tratar, hoje você tem 3 alternativas, né? Radioterapia, quimioterapia e uma cirurgia para remover o tumor. Nenhuma dessas 3 são as mais eficientes. Nada está mirando especificamente aquele câncer, né? São tratamentos que machucam o corpo como um todo para tentar matar aquela célula que está causando mal. Aqui, com o uso da biotecnologia, essas empresas aí estão desenvolvendo tecnologias que eventualmente vão treinar teu corpo a ir direto ao ponto ali e pode ter uma eficácia muito, muito maior, né? A imunoterapia ela já é uma realidade, assim, tanto a imunoterapia de você mapear o DNA do tumor, quanto aquela imunoterapia de você sobreestimular o teu sistema imune, ela já é uma realidade. Obviamente tem alguns desafios assim nesse tema, e é por isso que está indo muito dinheiro, está sendo investido nessas descobertas, porque já tem muita gente, assim, pessoas comuns, até no Brasil, já estão se submetendo a esse tipo de tratamento, não é algo também. Então é de fato onde você tem o maior desafio, assim, pelo menos aquele mundo das doenças que chama de, sei lá, você tem as doenças autoimunes, você tem as doenças oncológicas e você tem as doenças do sedentarismo moderno, né, que é o diabetes, as coronárias e tudo mais. Então são esses 3 temas assim que a gente vê que está indo, é um funil de dinheiro, todo o dinheiro que tem para pesquisa está indo tudo para esses 3 temas, assim, é muito interessante. E olha esse gráfico abaixo à esquerda aí, ele mostra qual que é a porcentagem de receita das empresas que é investido em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, né? O Nasdaq Biotech, a média, né, é que 31% da receita das empresas que estão compondo ali o índice está sendo investido em P&D. Quando você olha para o Nasdaq 100, que é um índice já super inovador, com empresas bastante inovadoras, só é algo na ordem de 10% da receita anual, né? E do S&P 7,1%. Então, pô, você está investindo nas empresas com maior budget aí de inovação e pesquisa e desenvolvimento, né? Legal. Pô, muito bom, Henrique. Poderíamos ficar falando aqui sobre cada um e até das empresas que estão dentro, que cada uma que está lá dentro também é fascinante, dá para ver, como daquele jeito que eu falei, se você descobrir o ETF que está toda a lâmina do trend, existe lá a indexação do ETF pela qual ele é referência. E várias vezes eu fico colocando isso no Google para tentar descobrir as empresas que tem dentro, e cada empresa é uma história diferente. Tem research diferente, e os gestores lá fora falam muito também, e é muito legal que isso está sendo oferecido aqui, assim, para o investidor comum, barato, sabe, acessível, 100% investido lá fora. Isso, para mim, é bem revolucionário, eu acho que vai tomar uma grande parte do mercado. O brasileiro ainda está aprendendo, né, assim, ele ainda tem a cultura de delegar mais, assim, mas ele ainda vai puxar para si essa rédea, e esses fundos trend com certeza assim, vão ser e os ETFs, inclusive, vão ser um dos principais instrumentos como é lá fora, e eu acho que não é por causa da crise de 2008, quer dizer, obviamente isso acelerou uma tendência que já estava em curso, assim, mas eu acho que veio para ficar, assim. Poxa, Henrique, brigadão, cara. Fala. Não, eu fico o convite aí, eu acredito que todos aí da BR Advisors fazem parte daquele grupo do Telegram que o Lucas Brandão coordena,
toda vez que a gente lança um novo trend, a gente disponibiliza esse pitch deck que vocês estão vendo aqui da temática, entrando um pouquinho mais a fundo no tema que a gente está investindo, né? Eu compartilhei com o Beto, aí fica à disposição o material desses pitch decks aí para cada um desses temas. E, pessoal, é só o começo, tá? Apesar de ser temas super fascinantes aí, Aguatec, biotecnologia, créditos de carbono, tem muito mais pela frente, muito mais novidade que a gente vai lançar por aí. Então, agradeço o convite, tá, Beto? Mas fico à disposição para a gente conversar mais a respeito em outras conversas. Muito obrigado, Henrique. Foi muito bom, gostei bastante. Prazer foi meu. Obrigado. Um abraço. Manda um abraço para o pessoal da equipe toda aí. Pode deixar. Até mais. Valeu. Abração para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.